Muito boa noite, mestres do tempo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live da série Desconfinando o Tempo, onde nós trazemos sempre um convidado ou uma convidada que vai trazer um tema que vai te ajudar a desconfinar o teu tempo através da inteligência emocional, através da gestão do tempo. Você que está assistindo aí no replay, fique aqui até no final, porque você vai adorar. A nossa convidada especial hoje é a Lilian Luiz. Ela vai trazer um tema espetacular que é a saúde e o bem-estar. Portanto, você precisa estar aqui até o final para você assistir e anotar papel e caneta. Se está assistindo no replay, para agora o vídeo, vai buscar papel e caneta. Eu já tenho aqui o meu papel e caneta e depois anota tudo aquilo que nós vamos falar aqui, ok? Combinado? Boa noite, Filipe, seja bem-vinda. Vamos começar aqui a nossa live para trazer saúde e bem-estar. Como nós, como prioridade na nossa vida, vamos conquistar essa saúde e esse bem-estar. Como vamos ser em relação aos nossos relacionamentos, em relação às nossas atividades diárias. Tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia vai ser importante quando você perceber esses pontos que nós vamos falar aqui hoje. Com a nossa colega Lilian. A Lilian daqui a pouquinho vai estar aqui a aparecer para nós começarmos a partilhar esse conhecimento. Até lá, vamos começar a partilhar essa live, ok? Vamos partilhar com quem está aqui nesse momento no Instagram. E isso vai permitir que mais pessoas possam acompanhar essa live espetacular que foi preparada com todo amor e carinho para nós construirmos isso juntos. Portanto, vamos juntos, vamos construir a nossa melhor versão através do seu foco, da sua disciplina, da sua inteligência emocional. Então vamos juntos, vamos construir isso juntos para potencializar tudo aquilo que nós desejamos. Pode ser? Deixa eu já convidar aqui a Lilian e a gente já começa a partilhar aqui conteúdo. Enquanto, lembre-se, você que está aí no replay, vai ficar aqui até o final para nós juntos construirmos isso. Pode ser? Sim? Boa, fantástico. Vamos observar e construir. Olá. Olá, Lília. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Gratidão por você estar aqui. Gratidão por você ter aceito o nosso convite. Imagina. Para estar aqui nesta casa, que é a nossa série Desconfinando o Tempo. E aí a gente começa com essa história, desconfinar o tempo. O que vem a ser isso? Essa história de desconfinar o tempo, isso começou qualquer coisa como em fevereiro deste ano, em plena época de pandemia, e as pessoas começaram a me perguntar: Gustavo, estou em casa, o que eu faço? E agora? Como é que eu vou conseguir desconfinar-me no tempo que eu tenho para cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do trabalho, tudo ao mesmo tempo? Então, surgiu essa série. Lilian, seja bem-vinda. Deixa eu te apresentar, isso é um absurdo. Eu começo aqui a falar e nem te apresento. Como é que é possível? Lilian Luz é uma colega nesse caminho do digital, que esse caminho do digital nos trouxe e nos conectou. É formada em medicina, com especialização em psiquiatria. É mentora do programa Eu para o Amor. Compartilha conteúdo sobre o tema diariamente no seu Instagram, @doutora Lilian Luz. Brasileira, vive em Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Lilian, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e estou muito feliz com o convite. E boa noite a todos que estão aqui com a gente. Boa noite, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas à nossa série de lives, hoje com um tema muito interessante, que nós vamos descortinar. Foi um grande chapéu que nós pensamos inicialmente, mas que depois nós vamos afunilar para algo muito importante, né? Saúde e bem-estar, que é um chapéu gigante, encaixa isso aí tudo e mais um pouco na nossa vida, né? Mas depois nós vamos começar a afunilar aqui para aquilo que tem a ver com o olhar para si, aquilo que tem a ver com o perceber a pessoa mais importante do mundo, que somos nós mesmos, o tentar nos orientar dentro da nossa vida familiar, dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa profissão, dentro da nossa vida como um todo. Então, Lilian, eu queria começar mais ou menos já por aí. Por que nós decidimos falar por esse tema?
Eu acho interessante você colocar, né, o todo e depois ir afunilando, porque quando a gente pensa no ser humano, a gente pensa na dimensão do ser humano. Muitas vezes, quando a gente fala em saúde, se pensa automaticamente em saúde física. Só que quando a gente entende o que é o homem, né? O homem enquanto ser humano, quais são as dimensões dele? Então, ele é físico, biológico, mas ele também é psique, pensamento, alma, e ele é espírito, espiritual, espiritualidade, né? Acreditar nessa força maior, que muitos denominam Deus, universo, Jeová, Buda, enfim. O nome que E quando a quiserem gente dar, eu acredito em todos. exata natureza, energia, e, e quando a gente pensa que você, né, você que está assistindo, tem todas essas dimensões, é imprescindível que você entenda que se você não tem saúde física, você não terá saúde mental e você não terá saúde espiritual e vice-versa. Porque o equilíbrio, ele vem das dimensões equilibradas. Então é preciso que se olhe para o físico, para o mental, para o espiritual, cultivando e nutrindo isso com qualidade, né? Com certeza. Com certeza. Isso é um princípio que também nos remete a um outro paradigma, né? Que é, muitas das vezes nós esquecemos que nós temos áreas da nossa vida que muitas das vezes são deixadas de lado, muitas das vezes são ignoradas. Não é conscientemente. Eu acho que todos nós queremos ter um equilíbrio de todas as áreas da nossa vida, mas acabamos por nos perder nas nossas rotinas diárias, nos perder naquilo que a nossa correria, o nosso ser e estar, né? E o que acontece é que nesse período nós acabamos por não olhar para todas as áreas. Focamos demasiado numa específica e esquecemos de olhar para as outras. Como é que funciona isso em termos desse foco? Como é que nós consigamos focar em várias áreas ao mesmo tempo? Ou será que isso é possível? É totalmente possível. Inclusive, é das características ou os pilares da autoestima, né, que a gente precisa desenvolver. Então, é viver com consciência. É preciso, porque o que que acontece? O nosso cérebro, ele vai nos levando a fazer coisas que a gente vai reproduzindo no automático. De repente, você acorda, toma seu café da manhã, vai trabalhar, volta, chega em casa, deita, abre uma cerveja, um vinho, liga a televisão, assiste futebol, mexe no celular, mas você não está presente naquele lugar. Você não dá boa noite à sua esposa, você não abraça, você não tem uma troca, é tudo automático. E a vida vai perdendo sentido dessa maneira. Então, é esse olhar que a gente fala tanto, né? De olhar para si, olhar para a sua própria vida, olhar para suas questões, é justamente isso. É ter consciência da sua atitude, o que você precisa fazer para que você conquiste o resultado que você quer. Você quer ter uma vida automática? Uma vida que não te traz alegria, prazer, conquistas, laços, troca? Aí você vai continuar no automático, sem sentir a vida. Mas se você quer ser diferente, é preciso fazer diferente. E é começando a observar. Gente, eu tenho um mês que eu chego em casa, o meu relacionamento está precisando de tempo, minha esposa já me pediu e eu não escuto. Quer dizer, eu escuto, mas finjo que não ouço, né? E não dou um retorno. E boas, eu vou fingir porque não tem cabeça para isso. Mas tem que entender que se é importante para você, você precisa se dedicar a esse campo da sua vida e cultivar essa relação, né? Da mesma forma, nos outros âmbitos da vida. Então, a gente tende a se dedicar muito para o lado profissional, por causa da cultura, por causa das cobranças, por causa do financeiro, né? E
As outras coisas é se der tempo, é quando der, né? E vai se terceirizando, vamos dizer assim, os seus outros âmbitos, outras questões da vida. Enquanto que o que dá prazer, além do trabalho, claro, que a gente quer buscar o que gosta, mas nem todo mundo está fazendo o que gosta. Só que tudo em excesso, ele acaba sendo sobrecarregado, acaba ficando pesado. Então a gente. E as outras áreas da vida que dão prazer? Que dia que eu vou viajar com a minha família? Que dia que eu vou ter um tempo para mim, para eu não fazer nada, né? Para eu ficar no ócio. Então, isso, Gustavo, é importante a gente ter consciência da onde eu estou, para onde eu quero ir, como eu quero percorrer esse caminho. Com certeza. É uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Eu sempre quando falo isso, as pessoas, maioritariamente me criticam. Falam, Gustavo, mas eu sei de onde eu venho, eu sei de onde eu nasci, eu sei das minhas raízes, eu sei daquilo que eu faço. Eu, tá bem, que bom, eu também sei. Mas será que você sabe aquilo que está a te prejudicar? Será que você sabe aquilo que está a te impedir de ter um, esse tal equilíbrio que a gente falou, esse tal equilíbrio entre as áreas da nossa vida, esse tal equilíbrio entre aquilo que nós queremos construir na nossa vida? Será que você sabe aquilo exatamente que está a te travar para você não conquistar aquilo que você deseja? O relacionamento que você deseja, o trabalho que você deseja, a carreira que você deseja, as finanças que você deseja? Nós temos 5 áreas da vida. Dentro dessas 5 áreas, e nas 5 áreas nós temos uma que é o tema de hoje, que tem a ver com a nossa saúde. A outra tem a ver com relacionamento, família, amoroso, amizade. A outra tem a ver com nossa carreira, o nosso trabalho. A outra tem a ver com as nossas finanças. E a outra tem a ver com espiritualidade. Quando eu falo que é possível você gerar o equilíbrio dessas 5, as pessoas falam, você é louco. Não. Quando existe um fator que você tem, e ó, nós trabalhamos muito em life coaching com uma ferramenta chamada Roda da Vida. E a Roda da Vida nos indica quais são as áreas que eu tenho mais potenciais e menos potenciais. Dentro dessas áreas mais potenciais e menos potenciais, se você olhar para aquelas que estão melhores na tua roda da vida, é que você teve tempo e dedicação para elas. Tempo e Exatamente. dedicação. Se você orientar tempo e dedicação para as outras áreas, você vai elevar, é simples assim. Só que temos 24 horas. Isso é uma maravilha, isso é maravilhoso ter 24 horas. Eu já fui daquela altura que achava que precisava de mais de 24 horas para fazer tudo aquilo que eu tinha que fazer. Né? Você lembra, Lilian, daquela famosa ovelha, a Dolly? Quando Lembro, lembro. Pronto, quando a Dolly surgiu, eu falei, eu preciso de uma dessa. Eu preciso fazer um clone do Gustavo para conseguir fazer 2 vezes aquilo eu preciso de outro Gustavo para fazer, mas depois eu falei, é melhor não, porque eu vou criar Uhum. o dobro das coisas. Exatamente. Das Né? demandas que precisam ser feitas. Com certeza. Ô, Bela, é verdade, Roda da Vida é maravilhoso, nos mostra tudo aquilo que você quiser mudar na tua vida, põe espetado na tua parede. É verdade. Tudo que é visual, a gente vai buscar mudança. Ou vai buscar aquela rota. Não precisa só aquilo que você quer mudar, não. Aquilo que você quer conquistar também. Põe na sua parede. É extremamente importante e disruptivo. Se vocês observarem, aqui está escrito a minha missão de vida. Está na minha parede, está aqui. Na verdade, no meu armário, né? Mas está aqui. Eu leio todos os dias, eu sei de cor salteado, como é óbvio, mas eu leio todos os dias. E todos os dias eu olho para aqui e falo, eu estou a seguir aquilo que eu estou a fazer hoje, está a me levar para aquilo que é minha missão de vida, ou está a me afastar? Isso é binário, ou sim ou não. Aquilo que você está a fazer vai te levar para a vida que você sempre sonhou? Sim ou não? Ah, talvez, talvez não existe. Ou sim ou não. Ah, eu quero. Isso faz me lembrar uma dica. Sabe que mulheres têm uma capacidade maravilhosa de dar dicas para os homens, que a maioria Hum. dos homens não compreendem, e o que é ótimo, né? É igual aquele livro maravilhoso, se não me engano, é do Paulo Coelho. Não tenho certeza. Que é Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus. Ah, Já ouviu falar sim, desse livro? Eu acho que é do Paulo Coelho, não já. tenho certeza. E é verdade. Por quê?
As mulheres falam de uma forma para dar a entender para o homem aquilo que elas querem. E o homem, ele é centrado. Por isso que o homem consegue Objetivo. ficar. Por isso que o homem tem uma capacidade maravilhosa que é conseguir focar naquilo que está a fazer. Se por acaso está assistindo futebol, mulheres, por favor, vocês podem pedir outra coisa para ele fazer, ele não vai conseguir, tá bem? Isso tem um pormenor, isso é cerebral, ok? Isso é anatômico. Nós temos uma parte do nosso cérebro chamado corpo caloso que liga o lado direito ao lado esquerdo. E o do homem é muito pequenino. O da mulher é gigante. O do homem é muito pequenino. Então as As conexões de um conexões lado ao outro não da funcionam no mulher homem. é incrível. O do É homem é incrível. Consegue reta. fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. O homem não. Portanto, se o homem estiver aqui, olha, pode ter um filho aqui, cair, se alejar, vem a esposa a correr lá do outro lado e fala, mas o doutor não viu. Não, porque eu tô aqui, eu não tô ali. Então, a minha esposa falou uma coisa maravilhosa, que foi, eu queria que você fizesse esse sorriso que você costuma fazer nas suas lives. Eu falei, Olha, olha a dica. hum, eu acho que não estou a dar atenção e tempo e dedicação que eu deveria dar. Então, esses pormenores são importantes, porque nós construímos em equilíbrio, mas precisamos sempre estar a corrigir. Eu orar e vigiar em muitas coisas. Por quê? Porque aquilo que eu quero que Exatamente. eleve, eu preciso dar tempo e dedicação para ele. Exatamente. É Olívia, como você me você cala, falou. senão fica aqui falando o tempo Ah, todo. é como você falou inicialmente, né? Sobre o olhar para si. É um desafio muito grande, porque o ser humano, anatomicamente, tem o olhar voltado para o externo, né? Então, a gente olha tudo que está para fora. Então, se a gente pensar nas descobertas que o homem fez ao longo da história, são incríveis, né? Nós temos aí descobertas desde micro-organismos, curas de doenças, medicações, tecnologias, ir em outro planeta, enfim, inúmeras coisas. Mas quando a gente pensa de como o homem conhece a si mesmo, que era o que você disse, eu sei de onde vim, para onde eu... Será? Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Será? Porque tudo que alguém viveu na infância está registrado no seu inconsciente. O padrão de relacionamento que essa pessoa teve com seus cuidadores, que na maioria das vezes são os pais, vão direcionar o padrão de comportamento ou a forma de se relacionar na vida adulta. E às vezes, esse padrão ele se forma de uma maneira que não é tão saudável. Porque não existe família perfeita e não existe ser humano perfeito. E por mais que os pais, e aqui eu quero deixar claro assim, longe de querer culpar ou responsabilizá-los, porque a maioria das vezes eles fazem pensando que estão fazendo o melhor, se doando a partir de uma história que eles receberam. E, enfim, existem outras situações que, né, que são exceções aí, mas no momento em que existe esse posicionamento, esse relacionamento com os pais, isso se estabelece. E se você não sabe, ou não busca saber, ou não procura ajuda, ou não faz cursos, ou enfim, terapia, o que for, para entender que você, conforme o padrão que tinha com seu pai, com a sua mãe, se sente abandonada e acha que inconscientemente você tem que reproduzir isso nos seus relacionamentos, o seu inconsciente automaticamente vai buscar isso. E para que você consiga transformar esse padrão, você precisa trazer para o consciente que é isso que você diz. De onde eu vim? Quem sou eu? É colocar na consciência a história, não é saber que eu vim de fulano e ciclano simplesmente. É aprofundar-se na sua própria história para entender o que hoje ela traz, que você reproduz e que não é legal para a sua vida, que te faz ter perdas. Quantas pessoas reproduzem ações violentas nos relacionamentos porque aprenderam assim?
né, em casa, com os pais. E se não tiver uma consciência muito grande de si mesmo e começar a trabalhar esses padrões, curar a sua criança interior, fazer um trabalho ali de realmente bem profundo, você vai inconscientemente, você vai continuar repetindo o mesmo padrão e vai continuar tendo perdas e vai ficar no ciclo vicioso. Com certeza. O que acontece nós temos que ser gratos a tudo aquilo que nós vivenciamos. Nós somos o que somos, graças àquilo que nós vivemos. E eu gosto sempre de dizer, eu acabei nem te falando, né, Lilian, na nossa troca, eu sou fisioterapeuta neuropediátrico. Então, Interessante. esse amor pelo desenvolvimento neurológico é algo que me fascina, né? E, e o que acontece quando nós crescemos, nós recebemos toda essa carga que advém da nossa constelação familiar. E que você querer ignorar isto é você querer ignorar a sua raiz. E você não tem que ir contra a sua raiz. É você pensar que Exatamente. você é uma árvore e você, para se soltar das suas asas, vamos colocar assim, você tem que cortar a sua raiz. Que acontece com uma árvore quando corta a raiz? Ela morre. Morre. Então, você é o fruto da sua raiz. Só que uma técnica que eu aprendi, que eu partilho muito, que é em mim para. Em mim para. Comportamentos e atitudes que eu considere que não são aqueles que eu acho os ideais e que eu quero evoluir perante isso, eu digo em mim para. Mas não digo só da boca para fora. Eu tenho que perceber o que em mim para. Eu tenho que compreender o que em mim para. Porque o melhor conhecimento que nós podemos ter na vida é em nós mesmos. O maior investimento que nós podemos fazer na vida é em nós mesmos. E eu só compreendi isso estudando neurologia durante muitos anos, né? Sobre o seu time, tá bem? Somos da mesma Bacana, equipa, bacana. ok? Não sou da psiquiatria, amo, mas sou da neurologia. E, então, estudando muito sobre isso, eu comecei a compreender que por mais comportamentos, e eu estudo muito comportamento motor, por mais comportamentos que nós tenhamos, isso está intimamente ligado a tudo aquilo que nós vivenciamos, as experiências, as vivências que vão fazer com que a gente seja o que somos hoje. E ir contra essas vivências é você ir contra você. E isso é louco. Exatamente. Isso é E, no louco. seu, e o seu inconsciente entende dessa forma, essa incoerência. Por isso, Gustavo, que é interessante, às vezes a pessoa se angustia, às vezes a pessoa fica com sentimentos que pode chegar até um quadro depressivo e não entende. Gente, eu tenho uma vida boa, eu tenho isso, e não entende que muitas vezes é essa incoerência de negar a si mesmo, que você está contando aí para a gente, que é um processo de cortar suas raízes. Seu inconsciente fica, como assim? Né? Que Não incoerência. percebe, E, não compreende. e isso se manifesta, se transforma em comportamentos que vão virar sintomas mesmo, né? Com certeza. O que acontece muitas das vezes, a gente acaba por não compreender grandes coisas que nos travam no nosso dia a dia. Grandes coisas que, eu tenho muita vontade de fazer determinada coisa. Eu posso dar vários exemplos aqui, mas tenta projetar isso na vossa vida. Eu tento fazer determinadas coisas que, por algum motivo, eu não consigo. Por algum motivo, eu não consigo avançar. Por algum motivo que eu acho que tem a ver com o ambiente, eu acho que tem a ver com o meu chefe, ou com os meus colaboradores, ou com a minha esposa, ou com o meu marido. Algo que você não consegue fazer e que você não percebe o porquê. E, obviamente, você se limita por isso. A Márcia aqui está a falar sobre crenças limitantes. Tem a ver com isso também, mas tem a ver também com aquilo que eu não compreendo e que está no meu inconsciente, que vivenciei na minha infância e que é um estalido, é uma ignição que quando eu volto a ter esse comportamento,
torna-se como se fosse aquele filme Matrix, ou Matrix, que é o déjà vu. Eu volto a perceber exatamente a mesma coisa, mas sem compreensão. Se eu não invisto no meu autodesenvolvimento, no meu autoconhecimento, eu acabo por não perceber que gatilhos são esses, que são gatilhos mentais. E esses gatilhos depois ou me impedem ou me fortalecem. Depende do seu conhecimento. Por isso que é tão importante nós conhecermos a nós mesmos, para utilizar Exatamente. esses gatilhos para nosso favor e não contra nós, né? E esses gatilhos existem o Perfeito. porquê de eles acontecerem. Perfeito. Lilian, me diga uma coisa. Uma das perguntas que nós tínhamos preparado aqui tem a ver com o impacto na vida das pessoas atualmente. E eu vou falar uma frase que não é minha, é da Lilian, ok? Quando alguém compreende a importância de saber quem é, qual a sua origem, crenças, valores, experiências que a fizeram ser quem são, serão capazes de compreender o seu modo de funcionamento. Como é que isso se traduz na prática, Lilian? Porque essa frase é muito forte, muito impactante. A gente não percebe quão impactante é. Mas qual o impacto na vida das pessoas esse assunto tem atualmente? Por que é tão importante esse assunto atualmente? Gustavo, é assim incrível, porque por estarmos o tempo todo olhando para fora, por não olhar para dentro, por entrarmos no piloto automático com essa facilidade, nós também temos um artifício que chama-se negação, né? O nosso cérebro quer proteger para a gente. Por quê? Olhar para si dói. Dói por quê? Você, cada ser humano elabora determinada experiência, sendo traumática ou não, de uma maneira peculiar. O que é para um a mesma experiência pode não ser elaborada totalmente diferente para o outro. Por isso que esse conhecimento é importante, porque no momento em que eu nego isso, eu tendo a apontar o dedo para o outro e procurar culpados. A grande questão é, quando você acusar o outro, pense o que de você está vendo no outro. Porque a gente tende a refletir aquilo que a gente não quer ver em quem está próximo da gente. E isso tem um impacto assim muito grande em todos os relacionamentos. Porque imagina, vou dar um exemplo, uma família que tem pais, né, pai e mãe, uma filha e um filho. De repente, esse pai, para ele é muito importante trabalhar. Então, ele trabalha muito, viaja, não tem tempo de ficar em casa. E a filha, né, a gente sabe desse envolvimento, desses laços, da importância que tem a figura paterna com o desenvolvimento da criança, especialmente menina, né, que tem ali o menino com a mãe, a menina com o pai, e especificamente a menina, ela vê o padrão do pai e procura relacionamentos semelhantes. Tendencialmente é assim. Então, essa menina dessa família, o tempo inteiro tá ali querendo a atenção do pai. E o pai, não, minha filha, eu tô ocupada agora. Quando está em casa, tô ocupado. Faz silêncio, vou dormir. Tá sempre no celular, tá no notebook, tá resolvendo coisas, atendendo telefonemas de trabalho, outras pessoas. E aquela menina se sente com um vazio muito grande. Mas na cabeça desse pai, o demonstrar amor é realmente dar o melhor, uma vida boa, uma casa boa, televisão, viagens, estudos. E para ele, na concepção dele, tá tudo bem. E de repente, essa menina, para chamar a atenção do pai, ela se esforça assim de uma maneira que ela tira só nota boa, é uma menina exemplar, não dá trabalho, para de repente ela mostrar o boletim para o pai e ele dizer: parabéns, minha filha, parabéns, beleza. Um Ou às vezes não fez mais reconhecimentozinho. que obrigação, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, isso
a gente transferindo essa que era essa menina criança na vida adulta, fazendo uma projeção, né? Provavelmente ela vai buscar relacionamentos que não terá tempo para ela, que não terá disponibilidade para ela. Pessoas casadas, né? Relacionamentos que são conturbados, né? Homens que não vão realmente ter tempo para ela. De alguma forma, não vai ter tempo para ela. E ela vai tender a fazer um esforço muito grande, ou seja, levar nas costas sozinho o relacionamento. E por não se enxergar, por não ter esse autoconhecimento, entender que esse processo de vivência estaria influenciando na sua vida, nos seus relacionamentos, porque eles se repetem, né? Ela tende a apontar a vida como vilã, eu não mereço ser feliz, as coisas não acontecem comigo, ou cobrar imensamente do parceiro um amor que era do pai. Ela quer que o parceiro preencha nela aquela falta que a criança interior, né, que todos nós temos, carrega, aquela ferida. E assim, não existe essa possibilidade, porque o parceiro, primeiro, o dia que ele virar pai, o relacionamento acaba. O papel é totalmente diferente. E é preciso que ela entenda que, né, colocando a situação para essa adulta, né, do exemplo, que ela precisa, tem coisas que só ela pode fazer por ela. Então, tem coisas que só nós podemos fazer por nós. Curar aqui dentro, por exemplo, dentro de cada um, com as suas histórias, o Gustavo não pode, o pai não pode, a mãe não pode, e se Deus descer aqui na Terra, provavelmente ele não pode. Também não pode. Entende? Então é só você. Eu dou exemplo para os meus pacientes quando eu quero exemplificar assim. Se eu quiser comer por você, vai adiantar? Se eu quiser beber água por você, vai adiantar? Dormir por você é a mesma coisa. Esse autoconhecimento, esse processo, esse autoamor, essa autoaceitação, tudo isso que o ser humano precisa fazer para si, somente ele pode fazer, mais Com ninguém. certeza. Então, essa responsabilidade desse processo é de cada um. Mas eu vou dar aqui só uma frase que a Jamile falou, que o nosso interior é muito complicado. E você falou muito bem, Lilian, que mexer no nosso interior dói. Mexer no Dói. nosso interior é muito complicado. Não é pouco, não, é muito complicado. Por que que é muito complicado? Porque é literalmente, eu não vou dizer que é como se você mexesse num ninho de vespas. Não é bem assim, ok? Mas é um mundo que você precisa descobrir e que você vai literalmente mexer em feridas do passado, em feridas que te custam crescer e evoluir, em feridas que te impedem de crescer e evoluir. Então, você mexer nisso significa que você está literalmente a tirar aquele ninho que está na frente da tua casa e de vez em quando vai te picar. E uma dessas vespas vai te picar várias vezes na tua vida. Então, ou você mexe nela e retira ela de uma vez por todas, ou você vai mantê-la lá sendo picada constantemente, né? E isso é muito importante porque, e eu posso dar o meu exemplo, né? Eu, quando comecei a trabalhar esse desenvolvimento humano em mim, isso foi mais ou menos há 6 anos atrás. E eu já trabalho com neurologia há qualquer coisa como 20 anos, né? E eu só comecei a alertar-me para o meu próprio desenvolvimento quando eu comecei a perceber que muitas das coisas, os tais padrões que falaste bem, estavam constantemente a se repetir. E eu não percebi o que estava ali por trás, até eu conseguir compreender isso em mim. Compreender que quando eu era mais novo, meu pai virou para mim e falou: Gustavo, você não é capaz. Olha como isso é Isso é duro para uma forte. criança ouvir, Isso é muito né? forte. E Sabe ele por quê? falou, Só de posso, posso te interromper só deve, para complementar. Na infância, nós
formamos a nossa identidade, a nossa imagem pelo olhar do outro. E as referências para a gente, que são mais importantes, que a gente mais confia, quem são? Os nossos pais. Com Aí o pai certeza. diz isso, né? Então, só para entender a força disso, o impacto disso. Se o pai diz isso, o meu inconsciente entende. É uma verdade. Né? E o que acontece é que, ó, felizmente por um lado, infelizmente por outro, eu só compreendi isso e agradeço imenso, imenso, imenso. Eu sou apaixonado pelo meu pai, eu amo ele de paixão e só agradeço a ele por ele ter feito isso, porque eu tenho certeza mais que absoluta e essa crença que eu criei dentro de mim após ter descoberto isso, né? Porque a crença que eu tinha era que eu não sou capaz. A crença que eu tinha era que isso não é para mim. A crença que eu tinha é que eu nunca vou ser o suficiente. Essa era a crença que eu tinha dentro de mim. Mas aquilo gerou em mim um sentimento de raiva tão grande contra o meu pai, contra aquilo que eu achava e acreditava que ele nunca deveria ter feito comigo. E ele disse isso quando eu estava, mesmo quando criança, já tinha me dito algumas vezes de outra forma, mas não claramente como ele me disse quando eu estava no meu primeiro ano de faculdade. E ele disse para mim: você não é capaz. E aquilo me deu uma raiva tão grande e me deu uma loucura tão grande para estudar que eu falei para mim mesmo que eu, primeiro, nunca ia depender de ninguém. E segundo, eu era capaz. Isso fez com que eu estudasse que nem um louco, até hoje estudo que nem um louco. Mas pronto, isso foi uma paixão que surgiu graças a essa frase do meu pai. E eu só sou grato a ele por causa disso. E muitas das vezes a gente leva para aquilo que nos limita e esquece também de olhar que muitas das vezes isso nos leva àquilo que são as nossas conquistas. Mas claro, eu para conquistar de um lado estava a dar cabo de todo o resto, porque eu estava tão focado nessa raiva que todo o resto acabava por levar de tabela. Então, para eu conseguir compreender e gerar esse equilíbrio na minha vida, porque estava completamente desequilibrado, né? Eu, eu tinha qualquer coisa como 17 quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu tinha qualquer coisa com a minha saúde, esquece, né? A minha espiritualidade era a última coisa que eu me conectava. As minhas finanças estavam sempre, esquece. Eu vivia no vermelho todos os meses a pagar os fogos para tentar. Eu até brincava que eu vendia no almoço para pagar na janta, né? Pra janta. Por quê? Porque eu estava tão focado numa área, numa fator que era carreira, que o resto ficava para trás, que o resto eu ia pincelando qualquer coisa, né? Então isso é extremamente importante, por quê? Porque depois a gente para ver aquilo que nos está a impedir ou nos impedir de evoluir em todas as suas áreas, evoluir em equilíbrio, em harmonia, né? Então se você não sabe de onde vem, você não percebe o que está a te travar. Eu não fazia a mínima ideia que era aquilo. Não fazia a mínima ideia que para mim foi algo normal. E eu adoro quando meus alunos falam para mim: ah, mas isso não é normal. Eu falei: se calhar para você sempre foi. Porque você tem dentro de si isso como um normal, mas que não necessariamente é Padrão de normal, funcionamento. né? E a gente acaba seguindo esses padrões, né? Mas, Olivia, esse assunto é extremamente relevante. Extremamente relevante. Mas Uhum. por que é tão relevante nos dias de hoje? Olha, Gustavo, eu acho que hoje, na verdade, cada vez mais nós estamos mais conscientes, né, de muita coisa. E ninguém vive sozinho, né? O ser humano, ele é um ser sociável. Ele precisa estar em relações, ele precisa estar em contato com outras pessoas, que seja para trabalhar, que seja para fazer amizades, para estar em família. E é extremamente difícil se você não se conhece e fica o tempo todo se refletindo no outro. E fica o tempo todo repetindo um padrão que é impulsivo, por exemplo, e que agride, porque você vai perdendo pessoas, pessoas que te amam, pessoas que querem estar e que você também quer estar com elas, mas que de repente não dão conta, porque você próprio fica uma pessoa tóxica, uma pessoa que é desagradável ficar perto. E
tudo isso, todo esse equilíbrio que você, né, contou aí pra gente, isso começa justamente do autoconhecimento, desse olhar para si, de buscar esse equilíbrio para entender o que é meu e o que é do outro, né? Porque quando você sabe, por exemplo, esse processo eu sempre digo, ele é dinâmico, constante, mas existe ali uma base, né, que você já tem um insight ou um start para, opa, essa situação aqui deu um trovão aqui, né? Deu uma rusga. Vou parar para analisar o que tem meu nessa situação aqui, né? Porque é libertador quando você se conhece. Libertador no sentido de se alguém chega para mim e me diz que eu sou desonesta, por exemplo, eu simplesmente vou falar, ok, a opinião sua, porque eu sei quem eu sou. E na minha conduta, na minha concepção, de tudo que eu sei, do que eu avalio, eu não sou desonesta, não sou preguiçosa, não sou. E tá tudo bem. Se você tem essa opinião, fique com ela para você. E aí eu não pego isso como um peso para mim. Eu não fico carregando as malas que os outros querem, né, jogar na gente. E por quê? Porque você se conhece. E quando, às vezes, alguém diz ou faz alguma coisa que te incomoda, se você já sabe que existe essa necessidade de olhar para si, mesmo que essa pessoa tenha dito algo para te afrontar, você vai começar a refletir, mas ao invés de ruminar, né? Porque ficar ruminando pensamentos e emoções é destrutivo, mas refletir e fazer o caminho, por que isso me incomoda? Mas por que fulano conseguiu, então algo em mim, será que eu me sinto inferior, né? Por que que toda vez que fulano fala das suas viagens pelo mundo, eu fico incomodada? Então, assim, será que é um sonho meu e eu fico me sentindo inferior porque não consegui? E o que eu vou fazer com isso? Vou fazer, eu não tive grana ainda, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer planejamentos ou isso não é o objetivo da minha vida. Então, tá tudo bem quando ele falar, quando ela disser, eu vou perguntar, e aí, como que é? Me conta mais. Nossa, eu nunca tive grana para fazer essas viagens, mas eu acho muito legal. E aí você vai tendo uma maturidade emocional e uma postura diferente, porque você refletiu acerca disso. E aí você não carrega esses pesos. Com certeza, com certeza. O que acontece é, muitas das vezes, a gente, e você deu um exemplo muito importante, né? Uma pessoa que diz aquilo que acha sobre um comportamento seu, né? E o que acontece? Quando a gente não se conhece, a gente traz aquilo pro pessoal. Você é desonesto. Não sou nada desonesto, como é que você está dizendo que eu sou desonesto? Traz pro Uhum, pessoal. Como se aquilo fosse uma ferida que eu preciso curar, mas que tocaram naquela ferida. E eu não percebo que eu preciso curar. E aí voltamos para aquela famosa frase: quem exatamente. não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Aquilo Exatamente. é algo que toca em mim, porque você já ouviu várias outras coisas que se calhar não fizeram moça nenhuma. Mas aquela palavra, aquele pormenor que você sabe que te incomoda, se tá te incomodar, isso tem a ver também com o nosso propósito. O nosso propósito de vida está intimamente ligado com aquilo que eu quero curar no mundo. Isso tem a ver com o nosso propósito, né? Estou tentando lembrar o nome do autor que disse isso. Eu já lembro, eu já lembro. Mas se o nosso propósito está ligado com aquilo que eu quero curar no mundo, significa que eu primeiro preciso curar em mim Exatamente. aquilo que está a me incomodar, aquilo que está a me fazer diferença, né? Então, isso é extremamente importante quando nós ouvimos determinadas situações e a gente fala, quem nunca? Ai, que horror! Como é que é possível fazerem aquilo? E aí depois você para e pensa, ah tá, isso tem tudo a ver comigo? Isso não tem a ver com a outra pessoa? O que acontece é, nós
é muito fácil, e Lilian, você falou uma coisa maravilhosa, é muito fácil apontar o dedo para o outro. Mas lembra sempre disso. O dia que você apontar o dedo para o outro, lembra-te perfeitamente que você tem três apontados para ti. Lembra sempre disso. Quando você aponta o Exatamente. dedo para o erro do outro, lembra-te, você tem três apontados para ti. Olha para cada um deles. Observa o que está a fazer com que você esteja a ver aquilo um incômodo em ti. Algo que você não gosta. Será que você não está a passar por isso e não quer olhar para ele? Será que você não está a sofrer por isso e acha que precisa mudar isso nas outras pessoas? Muitas das vezes isso pode ter a ver com aquilo que vai te curar, te resolver. Mas você só consegue ver isso se você se permitir. Existe um princípio, que é o princípio da engenharia regressa. Não sei se você já ouviu falar sobre esse princípio. A engenharia regressa, o que que é? Um comportamento, uma atitude que você tenha e que você não goste, faz uma engenharia regressa. Volta 5 minutos antes de acontecer esse acontecimento, esse comportamento, essa atitude, e vê quais foram os padrões comportamentais que você teve até chegar ao gatilho que fez você ter aquele comportamento. E aí, quando você faz essa engenharia regressa, você começa a entrar numa situação do orai e vigiai, que é: olha para aquilo que você está a fazer, verifica se os padrões não estão a voltar a repetir e para antes de ele acontecer. Mas isso é uma aprendizagem, não acontece de um Exato. dia para o outro. Você precisa observar todos os comportamentos que você faz. Por exemplo, uma das coisas que eu trabalhei muito e venho a trabalhar, continuo nesse orar e vigiar comigo e com os meus filhos, é gritar. Por quê? Porque eu passei a vida a ouvir os meus pais a gritar comigo. E eu sempre falei para mim mesmo, eu nunca vou fazer isso com meus filhos. Isso é a maior piada que existe no mundo. Quando Exato. você fala para você mesmo que você não vai fazer algo que seus pais fizeram com você, esquece. 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 Na hora do acontecimento, vai surgir aquele gatilho mental e você vai agir exatamente como você aprendeu. E você não aprendeu de outra forma. Você aprendeu daquela forma. Então, Exatamente. eu tenho esse orar e vigiar há 12 anos. Porque meu filho mais velho tem 12 anos. Que é quando eu chego àquele ponto e quando meu filho começou a tomar consciência, isso significa por volta dos 4, 5, 6 anos, eu já comecei a falar para ele: filho, o pai vai te falar sempre 3 vezes para você não fazer determinadas coisas. Na terceira, eu vou ter que te gritar. Não deixa chegar na terceira. Eu aviso uma vez: filho, não faça isso. Eu falo segunda: filho, não faça isso. A terceira: não façam! E ele já sabe que a terceira eu vou gritar. E eu falo: filho, o pai está começando a se estressar. Você quer que o pai grite? Não. Então, parou. Então, esse próprio comportamento, essa tal engenharia regressa, eu faço comigo, mas falo para com o meu filho. Por quê? Porque ele precisa perceber também que esse comportamento, por mais que eu tenha controle e autocontrole cada vez maior, porque eu venho desenvolvendo esse autocontrole todos os anos, todos os dias, todos os meses, eu, eu posso dizer que todos os meses eu invisto numa formação de autoconhecimento. Por quê? Porque é infinito. Como a Jamile falou, é complicado. É complicado. Porque ele é Exatamente. infinito. Não existe fim. É eu não vou dizer que é um buraco sem fundo, mas é um buraco maravilhoso onde você vai encontrar o ouro lá dentro, que é você. E não existe investimento maior do que você investir em você. Não existe. É louco. Eu até postei uma coisa no mês passado que foi uma brincadeira, que não foi uma brincadeira. Eu me inscrevi numa formação, aliás, numa imersão que eu vou fazer no final de dezembro, no final de novembro, início de dezembro, e que estava com dinheiro separado para comprar um dos meus objetivos desse ano, que era comprar uma moto. E eu Uhum. peguei esse dinheiro e investi numa imersão. E até coloquei uma caixinha de perguntas. Então, o que vocês acham? Eu compro a minha moto ou faço uma formação, uma imersão de autoconhecimento? E eu falei, lembrem-se que a moto
faz parte dos meus objetivos para esse ano. Faz parte dos meus objetivos, a minha meta é comprar uma moto. Tá ali escrito, tá ali espetado na minha parede. É um dos objetivos. Eu falo de gestão do tempo. Gestão do tempo fala de organização, planejamento, metas, objetivos. Então, um dos Exato. minhas metas estava ali. A formação não estava. E aí eu fiquei naquilo, ok. Demorou muito para eu decidir? Não. Porque simplesmente esqueça lá a moto eu posso a qualquer altura comprar. A minha vida, a forma como eu vejo, como eu sou, como eu estou, é agora. É presente. Então, é a partir daí que eu preciso desenvolver e conquistar qualquer coisa na minha vida. Então, façam essa engenharia regressa, aquilo que vos incomoda, aquilo que vocês sempre falaram para vocês que vocês não iam fazer, façam essa engenharia regressa. Volta 5 minutos, 1 minuto que seja antes. Veja quais são os comportamentos que vão te levar àquele gatilho, aquele despoletar, aquela atitude que você não queria ter. Porque depois que ela acontece, você fala: ah, por que que eu fiz isso? Que Exatamente. De estúpido que eu novo. sou. E aí começa a entrar no vitimismo. Ah, porque eu não devia ter feito isso. Ah, porque isso não era assim. Porque não. E nesse Não. ciclo do vitimismo entra a racionalização, o autojustificativo, porque no momento em que você sabe que você fez errado, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de pedir desculpa, de reconhecer. Por quê? Parece que ela está se reconhecendo frágil. É como quando a gente tem algum problema na autoestima, por exemplo, no autoconhecimento, quando ela é muito frágil, você pedir desculpas parece o sentimento que a pessoa tem é de que ela vai se subjugar ou se colocar como inferior à outra. Então, ela posterga o que tem que ser feito e aí entra lá no inconsciente. Eu acredito, eu acredito que quando a gente erra tem que pedir desculpas. Mas o inconsciente está vendo, você errou e não quer pedir desculpas. Como que é isso? Aí vem a angústia. Você fica angustiado. E nesse momento, porque né, o cérebro também, ele tem vários mecanismos de defesa, né? Para poder amenizar essa angústia, você faz o quê? Não, mas eu fiz isso porque fulano falou isso, isso é um absurdo. Então, tá justificado. E A aí você culpabilização. não se culpa o outro, se vitimiza, não se olha e vai entrando nesse processo E de mantém o ciclo. justificativa pelos seus atos. Com certeza. Ô Lilian, eu passava a noite toda aqui a falar consigo. E é um Mas assunto muito interessante, é né? verdade. Temos que marcar um outro. Isso daqui me deu uma ideia. Temos que combinar um outro. Temos muita coisa para Ótimo, falar, mas pouco tempo. Por bacana. quê? Porque nós temos mentoria daqui a pouco. Temos alunos à Verdade, nossa espera daqui a pouco e precisamos também dar tempo e atenção para eles. Eu só verdade. queria fechar antes de nós terminarmos. Primeiro, respondendo aqui a Jamile, pena que nem todos possam entender, porque às vezes precisamos só de um pouco mais de atenção. Jamile, isso se calhar é uma necessidade emocional sua. Não espere pelo outro. Espere por si. Faça por si. Não se deixe levar pelo outro. Se deixe levar por si. O que que você precisa para ter essa necessidade de ter mais atenção? Observa-te. Não observe o outro. Observa-te. Isso é o melhor insight que eu posso deixar para todos. Olhem para vocês. Olhem para vocês. Porque vocês são a pessoa mais importante do mundo. Isso não é um jargão, não. É uma verdade. Se vocês não se colocarem em primeiro lugar, ah, mas eu me coloco em primeiro lugar. Mentira. Não se coloca. Começa a se colocar. Não é ser egoísta. Mesmo que na sua palavra base, o egoísmo é você olhar para si mesmo em primeiro lugar. O egóico é aquela pessoa que quer para os outros, mas olhando para si. Quer para os outros, mas olhando para si. É o egóico. Portanto, isso não tem nada de mal. Se alguém te apontar o dedo e falar, mas você é uma egoísta, você respira fundo, enche o peito, agradece internamente para não deixar a pessoa amar, tá bem? E fala,
pensa internamente, eu mereço isso, eu sou mesmo. É pra mim. Lilian, gratidão. Gratidão do fundo do coração. Eu vou tirar aqui os comentários rapidamente. Vamos só fazer um momento print, ok? Ok. E esse Deixa eu momento só print, despedir do claro, claro, pessoal, claro, com certeza. agradecer. Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui na live, né? Que desprenderam o seu tempo para poder. E a gente também, com muito carinho, preparou esse conteúdo para contribuir com vocês nesse autoconhecimento. Espero que nas próximas vocês também estejam aí com a gente. Um grande beijo e prazer conhecer os novatos. Vi que Vamos tinha fazer muitos então. seguidores meus aqui. Beijo para todo mundo. Boa, boa. Nossos, nossos. Portanto, Isso. primeiro, sigam a Lilian, doutora Lilian Luz. Ela traz conteúdos brilhantes todos os dias, como você se desenvolver olhando para si. Isso é muito importante. Eu vou fazer aqui um momento print. E eu vou pedir um favor para todos que estão aqui. Façam um print. Escrevam uma frase que vocês tiraram daqui hoje. Eu já estou aqui na segunda página do caderno. Não sei se vocês sabem, eu tive que anotar, ok? Mas por quê? Porque tem muito conteúdo aqui importante. Vai ficar gravado no meu IGTV. Se você não viu desde o início, volta lá e assiste tudo. Façam um print. Postem nos vossos stories. Me marquem, @Gustavo das Artes. Marquem a Lilian, doutora Lilian Luz. E escrevam uma frase que vocês levam daqui hoje. Não tem a ver só com vocês. Tem a ver com as pessoas que não tiveram a oportunidade de estar cá. E essa frase pode fazer a diferença nessas pessoas. Ok? Portanto, eu vou começar a falar aqui com um ventríloco. Eu vou fazer aquele sorriso. E vou falar enquanto eu tiro aquele famoso print em 3, 2, 1. E vou fazer aquele printzito. Ok? Foi? Já foi. Vou voltar a ativar aqui os comentários. Lilian, um beijo no seu coração. Gratidão do fundo do coração. Obrigada, Gratidão a gratidão. todas as pessoas que estiveram aqui desde o início. Quem entrou, saiu. Quem veio mais tarde, ficou. Gratidão a todos vocês. Foi mesmo feito para vocês. Lilian, temos que Verdade. repetir. Ok? Temos Combinado, que combinar combinado. um repeteco nisso daí. Pode deixar. Minhas queridas, gratidão mais uma vez. Toda quinta-feira, sempre um tema novo, sempre uma nova convidada. Para a semana vamos ter a Adriana Vico. Vamos falar como olhar para si também, um pouco também sobre isso, mas de uma maneira diferente. Depois vocês vão saber. Próxima quinta-feira, a série Desconfinando o Tempo, sempre um tema diferente, um convidado diferente, às 10h27, horário aqui de Portugal, às 18h27, horário do Brasil. Espero por vocês na próxima quinta-feira. Lilian, um beijo enorme, vai lá, senão daqui a pouco a gente está Até atrasado mais. e vai ter que correr. Bem-ajam e Tchau, até a tchau. próxima. Até mais.